E começa agora mais um episódio do podcast Roberta Comunica, um espaço onde eu recebo convidadas inspiradoras e que eu tenho certeza que vão trazer histórias que podem mudar algo aí dentro de você. Pois hoje eu recebo uma apaixonada pelas palavras, pela vida, uma exímia bordadeira, a irmã da Karina e da Pati, a esposa do Márcio, a avó emprestada da Luísa, a fiel escudeira do Pug Harry Potter, jornalista premiadíssima internacionalmente, assessora de imprensa de Morro Reuter, uma das cidades mais mimosas desse país, e de uma calma, uma tranquilidade e foco que eu admiro muito. E mais do que tudo, ela é uma vitoriosa de uma batalha contra o câncer. Seja muito bem-vinda, Daniela Moraes de Matos. Muito obrigada, muito obrigada. Olha que eu tô emocionada com essa apresentação, coisa mais amada. Mas é isso aí, vamos compartilhar um pouquinho de história, um pouquinho de vida. Vamos lá. Isso aí. Bom, e conforme o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, um percentual que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 684.996, ou 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões. Em 2021, estimam-se 66.280 novos casos, o que representa 43,74% dos casos por 100 mil mulheres. E a incidência tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Mas calma, a boa notícia é que a probabilidade de cura para casos identificados em sua fase inicial é de 95%. E manter uma rotina saudável, evitando bebidas alcoólicas, fazer o autoexame, estar sempre em dia com os seus exames, são algumas escolhas que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Dani, a gente já não era mais colegas de redação quando tu descobriste, né, tu teves o diagnóstico positivo do câncer de mama. Me conta como foi que tu descobriste a doença. Então, eu já fazia exames de rotina, né? Todos os anos eu fazia ecografia e mamografia. E chegou a época de fazer lá em 2016, chegou a época de fazer ali no final do ano. E eu fui na minha médica, me prescreveu, e na hora que eu fiz o exame, já a ecografia, a pessoa que fez o exame já disse que tinha uma imagem um pouco suspeita, assim, que era melhor eu conversar com a minha médica. Então, no final de dezembro de 2016, eu recebi esse diagnóstico. É bem difícil tu receber o diagnóstico, assim, porque tu, de repente, tu planejou tudo para tua vida, tu tem a tua vida mais ou menos organizada e tudo muda, né? Tudo muda em função do câncer, em função de todo o tratamento que tu vai ter que encarar. Mas, como eu sempre reforço, assim, eu descobri num exame de rotina. Então, assim, a importância dos exames de rotina assim, imensurável. Porque se tu descobre cedo, tu consegue tratar, tu consegue te curar. Mas agora, se tu deixa para mais adiante, quando já tá mais evoluído e aí tu já tem algum sintoma, aí realmente é mais complicado. Eu me lembro que o diagnóstico eu recebi no primeiro dia de férias, 16 de dezembro de 2016. Eu nunca vou esquecer essa data. Era o meu primeiro dia de férias, de umas férias planejadas, com hotel reservado, na praia, tudo certinho, assim. Eu cancelei tudo. Eu pensei, não, eu vou focar agora no meu tratamento, né? Isso é a coisa mais importante da minha vida. E realmente a vida muda. E tu tinhas caso na família, Dani, algum histórico, assim? Tinha o caso de uma tia, por parte de mãe, que teve o diagnóstico de câncer já depois dos 50 anos, mas é o único caso, assim, que a gente tem de parentesco mesmo. E tu te recordas do primeiro sentimento que veio quando tu teves a confirmação do câncer? Olha, Roberta, é engraçado porque a gente, né, nós duas somos jornalistas, então a gente está acostumada a ouvir histórias de vida e entrevistar pessoas com diagnóstico e tudo, mas quando é tu que está na frente do médico e o médico te diz a notícia não é boa, teu diagnóstico é de câncer, parece assim que
abre o chão, sabe? Me deu um desespero na hora. A primeira coisa que eu pensava era fim da vida, sabe? Eu vou morrer, não tem mais jeito. O primeiro sentimento foi esse. Dá um desespero grande, assim, porque tu recebeu o diagnóstico de câncer. Para algumas pessoas é uma sentença de morte, né? Mas isso é muito de falta de informação. Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu pensei isso, que seria uma sentença de morte, mas a médica já logo, imediatamente, ela já foi me acalmando, dizendo de várias pessoas que já tinham recebido, que estavam em tratamento, e que era possível vencer. Então, assim, no começo é desesperador, Roberto, mas assim, depois que tu entra no tratamento ali, tu só quer viver. A única coisa que tu quer é viver, focar na vida, fazer tudo certinho para sair dessa. E com quantos anos tu estavas quando tu recebeste o diagnóstico? Eu estava com 43 anos. Super jovem, né? O início dessa janela, então, né? Que, como eu coloquei na nossa introdução, é a janela onde a incidência acaba sendo maior. Isso, a incidência acaba sendo maior. E também tem uma questão de que talvez seja dessa faixa etária que a gente faz mais exames, né? Então se diagnostica um pouco mais, né, nessa faixa etária. Mas é possível vencer, eu só digo isso, é possível vencer. E tu sempre foste muito regrada, assim, em relação a exames, sempre fizeste todos os anos os preventivos. Eu te confesso que nesse ano que eu descobri, eu estava um ano atrasada. Eu estava um ano atrasada. Mas antes eu fazia assim todos os anos, porque eu tinha uns cistos, né, na mama, e eles eram sempre acompanhados. O meu câncer não tem nada a ver com esses cistos, eram cistos benignos, né, que é comum as mulheres terem por questões hormonais e tudo mais. Mas nesse ano eu estava um ano atrasada, eu até questionei a médica, será que se eu tivesse feito antes eu não teria descoberto mais cedo e tal? Ela disse, nem pensa nisso, não põe essa culpa em cima de ti num momento que já vai ser delicado daqui para frente, não põe essa culpa, sabe? Mas então, por isso eu reforço sempre, assim, de que é importante a gente seguir realmente, ó, a recomendação médica de fazer os exames todos os anos, ou conforme a orientação do seu médico, conforme a sua faixa etária também. E é interessante que a gente viu muito durante a pandemia, muitas mulheres com dúvida em relação à questão de fazer os exames, de ir a um hospital em função da pandemia, né? De medo de daqui a pouco estar suscetível, vulnerável à doença. Mas, de novo, frisando, não importa isso, acho que agora a gente também já está numa situação de mais tranquilidade, maior parte da população já está com as 2 doses da vacina, inclusive, mas a gente viu, eu ouvi muito e vi muitos profissionais da saúde, inclusive, virem a público para reforçar a importância de manter essas rotinas, né, Dani? Fundamental, assim, a gente tem, mesmo que tu não tenha o diagnóstico, mas sendo mulher, a gente já tem essa necessidade de ir ao médico regularmente, preventivamente, para fazer os seus exames, né? E realmente com a pandemia a gente deixou isso para depois, um pouco para depois, e agora se percebe, assim, até nas prefeituras a gente percebe que tem uma demanda reprimida de exames, de consultas, porque durante a pandemia as pessoas ficaram meio temerosas mesmo, né, de sair de casa. E teve um momento que foi muito hard mesmo, muito pesada a pandemia, a gente não podia sair de casa, a gente tinha que se resguardar. Mas fundamental mesmo a gente fazer os exames e comparecer nas consultas médicas regularmente. Então, depois do teu diagnóstico, Dani, como que aconteceu o teu tratamento? Envolveu químio, rádio, cirurgia? Conta pra gente, a partir do diagnóstico, o que aconteceu na tua vida? Então, o diagnóstico veio em 16 de dezembro e no dia 4 de janeiro eu já fiz a cirurgia. Como ele era um tumor que não era muito grande, foi feita uma quadrantectomia, que a gente chama, que não é mastectomia. Tira só a parte da mama que está comprometida ali com o tumor. E na cirurgia eles já abrem na axila para ver se não passou para os linfonodos, enfim, se não se espalhou o câncer. Popularmente a gente pode dizer assim. Então essa cirurgia eu fiz em 4 de janeiro e a quimioterapia eu comecei em fevereiro, meados de fevereiro ali. Fiz 4 ciclos de quimioterapia, o suficiente já para perder o cabelo, né, que era o meu temor maior, assim. E depois da quimioterapia encerrada, eu comecei com os ciclos de radioterapia,
que é uma aplicação direta, assim, a gente não tem quase efeito colateral da radioterapia. E essa radioterapia, ela durou um mês. Eram todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha que ir no hospital, aqui em São Leopoldo, aqui pertinho, e aí eu fazia lá a sessão de radioterapia. E depois da radioterapia, então, eu comecei a tomar o tamoxifeno, que é um medicamento comum para quem tem câncer, que ele vai te ajudar a formar uma barreira protetora, digamos assim, para tu não ficar mais suscetível ao câncer nos próximos anos, né? Provavelmente eu tomei ainda por mais 5 anos, já se passaram, agora em dezembro vai fazer 5 anos que eu comecei, então daqui a pouquinho vou tomar mais 5 anos, daqui a pouquinho eu tô de alta de vez. Então existe uma medicação que te ajuda, então, a te proteger de possíveis recidivas do câncer. Isso, ele ajuda, ele tem essas coisas da medicina, assim, que vão evoluindo e vão nos ajudando muito, né? Ele tem efeitos colaterais, lógico, né? Ele acaba, tu entra na menopausa, outras questões assim, mas é preventivo, então, assim, eu não me importo de passar pelos efeitos colaterais e tá protegido. E eu queria saber da tua rotina a partir de toda essa mudança de vida, né, para justamente restabelecer a tua saúde, para ter aí uma perspectiva de muita vida para se viver aí pela frente. Mudou alguma coisa? Essas tuas idas diárias ao hospital te fizeram precisar ficar mais resguardada? Como que aconteceu essa rotina a partir dos tratamentos? Sim, durante a quimioterapia, eu estava trabalhando ainda, né, Roberto, numa redação de um jornal diário, na editoria mais pesada que a gente tem, que é a editoria de geral, tu bem sabe, sou tua sucessora na editoria, né? Então, durante as quimioterapias, eu tirava uns dias para ficar em casa, porque a gente recebe a aplicação de quimioterapia, mas não é no mesmo dia que tu vai ter os efeitos colaterais, ela começa, assim, tipo, 24 horas depois. E os efeitos são chatinhos, tu fica enjoada, tu não consegue comer, tu não consegue nem com o cheiro da comida. Eu me lembro que eu chegava a colocar algodão no nariz para poder comer alguma coisa, porque eu não conseguia sentir o cheiro de nada, assim. Fora o cansaço que te dá, tu fica bem, assim, abatida, mas isso dura uns 2, 3 dias. Então, para fazer a quimioterapia, eu tirava uns 5 dias de folga ali para poder me recuperar e voltava a trabalhar normalmente. A radioterapia, ela não dá, assim, efeitos colaterais tão sérios. Ela só dá uma sensação de queimação, como se tivesse tomado sol demais, assim, e a pele fica escura, entende? Então, assim, só dá essa sensação local, assim. Então, quando eu fazia radioterapia, eu não precisei me afastar do trabalho, eu continuava trabalhando normalmente. Mas até uma questão interessante é que no trabalho eu recebi muito apoio dos meus colegas, assim, da equipe de trabalho, que pegou junto comigo, que compreendia essa fase que eu estava passando, que me deu força, que criou uma hashtag que acabou pegando aí, né? A luta da Dani também é minha, que todo mundo botava nas redes sociais, e aquilo me dava uma força enorme. Então, esse apoio, tanto dos colegas, quanto da família, quanto de quem está ao teu redor, assim, é muito importante para quem está em tratamento. Que legal. Eu pude acompanhar um pouquinho, já um pouco mais afastada, mas realmente, assim, essa energia, né, que a gente recebe dos colegas e que a gente pôde acompanhar, porque justamente por tu trabalhares numa redação, né, num veículo de comunicação, isso vem a público e foi tão bonito. Eu tenho certeza que, inclusive, também serviu como uma forma de estimular outras mulheres a também fazerem os seus exames. Também serviu como uma forma de alerta e de mostrar que a vida ela pode continuar, e acho que tu conseguiste muito bem levar isso, e eu acho que essa rotina ela é importante para a gente, né, Dani? Verdade, assim, é muito importante. Até, Roberta, na época, eu criei um blog que se chamava também A Luta da Dani Também é Minha, e ali eu via compartilhando meu tratamento, as sensações e tudo mais. E esse compartilhamento, assim, virtual, acabou gerando que muitas mulheres que estavam recebendo o diagnóstico, elas me procuravam para pedir informações, para tirar dúvidas, para baixar um pouco a ansiedade, sabe, pelo que vinha pela frente e tal. Então, foi um movimento muito legal de poder ajudar, de alguma forma, mulheres que estavam passando pelo tratamento, sabe? Eu acho que sempre que tu passa por uma experiência, não é por acaso. Talvez tu tenha uma missão, digamos, com muita humildade, eu digo isso, mas uma missão de ajudar outras pessoas, de ser, assim, um pouco de esperança no momento que parece que a esperança vai por terra. Que lindo isso, nossa, e eu me lembro de te ver também
fazendo fotos, linda, já carequinha. Me conta como que foi trazer a público isso para ti e a importância de se engajar em movimentos. Eu vejo que até hoje, já curada, continuas te movimentando, continuas defendendo a causa. Agora a gente passou por outubro, esse episódio vai ao ar depois do mês de outubro, que é o mês específico, né, do câncer de mama, da prevenção ao câncer de mama, mas eu te vejo ainda muito ativa. Isso despertou em ti esse desejo de também tomar essa tua experiência como uma missão? Sim, Roberta, e foi muito curioso esse processo, porque quando eu descobri, eu me lembro que eu fui no oncologista, ele me disse, tu vai ter que fazer a quimioterapia. A primeira pergunta que eu fiz, eu vou perder o cabelo? Daí ele disse que sim, e aquilo para mim foi tão dolorido quanto receber o diagnóstico, sabe? Saber que eu ia perder o cabelo era como se eu perdesse a minha identidade naquele momento, assim. E eu pensei imediatamente, a minha ideia era comprar uma peruca, ninguém perceber que eu estava em tratamento, eu ia continuar a vida normalmente, mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? E eu orava muito a Deus e eu pedia para ele, assim, me ajuda a passar por tudo isso. E um dia eu pensei assim, tá, mas e se Deus tá me usando para ajudar outras mulheres, sabe? E se for um momento assim de ser usada para ser alguma esperança para outras mulheres. E a partir daquele momento eu decidi que eu ia mostrar minha carequice de vez, que eu ia explorar esse lado assim de forma mais tranquila e também para ser alguma referência positiva para outras mulheres. E foi isso que aconteceu e foi acontecendo naturalmente. Eu acabei comprando um turbante de uma empresa de São Paulo que fabrica turbantes especificamente para mulheres com câncer, né, que estão passando pela quimioterapia. E acabei virando embaixadora da marca na época, assim, foi um negócio muito interessante. E fiz fotos, fiz mesmo um ensaio fotográfico com a Neca Carrasco, uma queridona. Fiz com ela umas fotos, assim, mostrando a carequice, que não é porque a gente tá careca que a gente deixa de ser a gente mesma, né? A gente perde um pouco daquela identidade que a gente tá acostumada a ter, mas a nossa essência continua a mesma. E a Neca compreendeu tão lindamente isso, assim, que ela disse, não, eu quero fazer tuas fotos, sabe? Vem aqui que eu quero fazer tuas fotos. E foi assim, eu acabei explorando esse lado, mas de uma forma muito natural, sem pensar, assim, em consequências de vaidade, nada disso, mas de autoestima mesmo. E autoestima é importante para as mulheres, né? É importante para todas nós. E aí, nesse meio tempo, também surgiu o teu trabalho, a tua parceria com o Projeto Camaleoa? Isso. Esse projeto, ele existe em Porto Alegre, né? O Projeto Camaleão, ele faz todos os anos um calendário com mulheres que estão com câncer ou que passaram pelo câncer. E lá em 2017, eu fui modelo do calendário de 2018. Então, lá naquela época, eu tava assim, o cabelo tava começando a crescer, tava quase carequinha ainda. E agora, neste ano, há poucos dias, a gente fez um outro ensaio de fotos também para o Projeto Camaleão, que nessa edição de 2022 vai ser o propósito de mostrar mulheres que passaram pelo câncer, sabe? Que venceram o câncer. Então, foi emocionante lá, assim, encontrar aquelas 12 mulheres, assim, cada uma vai representar um mês, e todas elas vivenciando uma nova fase, né? Mulheres com filhos agora, mulheres que estão em outra fase da vida, foi muito legal. Então, em 2022, agora em janeiro, vai ter o lançamento desse calendário, mas a gente conta isso mais adiante aí, como é que vai ser. Ai, que máximo! E qual vai ser o mês da Dani? Ah, não sei ainda, sempre uma surpresa. Ai, que show! Eu acompanhei os bastidores dessa sessão, achei linda, estava maravilhosa, toda sensual, achei sensacional. E como é bom, né, Dani, a gente se sentir bonita, se sentir vitoriosa, a gente precisa celebrar isso, né? Precisa celebrar a vida, né? Um privilégio a gente estar aqui. Nossa. E aí, de momentos difíceis que tu enfrentastes ao longo desse processo de cura, tu te lembras de algum específico? Foi a questão da perda de cabelo? Alguma sensação que tu passou e que pensou, não sei se vou conseguir dar conta? Algumas vezes eu pensei, não sei se eu vou conseguir dar conta. Principalmente, assim, depois da quimio, né? Que eu me sentia tão mal, assim, que tinha dias que eu não conseguia sair da cama. E eu pensava, nossa, sabe, eu não vou conseguir sair disso. Daí eu só queria ficar, assim, quietinha no meu canto para passar. Mas eu nunca perdi a esperança, sabe, Roberta, de que eu ia conseguir vencer, assim, de que ia ser uma fase. Eu me lembro muito bem da Tel,
até uma querida administradora da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Novo Hamburgo, que infelizmente perdeu a luta pro Covid, né, ano passado. Mas a Theo me disse uma vez assim, Dani, isso é uma fase, isso vai passar, tu vai conseguir vencer. Depois vai ser só uma história para contar. E eu me agarrava muito nas palavras dela, isso é uma fase, vai passar, para não me entregar, sabe? Teve alguns momentos que foram bem difíceis mesmo. E essa rede de apoio que tu teves, né, seja das pessoas próximas de ti e seja dessas pessoas novas que surgiram na tua vida, tu consideras isso essencial para o sucesso do tratamento, para conseguir vencer essa batalha? Eu considero essencial, sim, porque eu vi muitas mulheres ao longo do caminho, assim, que nem elas mesmas acreditavam que iam conseguir superar o câncer, sabe? Vi muitas mulheres que não admitiam que estavam com câncer, passavam pelo tratamento, colegas de quimioterapia, assim, fazendo do meu lado, e que não diziam a palavra câncer, porque elas, essa palavra eu nunca vou dizer, sabe? Era um bloqueio muito grande, assim. E tu tendo um apoio, tu tendo teus amigos do teu lado, tua família, tudo fica mais fácil, sabe? Porque as pessoas querem teu bem, elas estão ali para te ajudar. E isso torna o processo todo um pouco mais leve. E que serviços que tu te utilizaste para conseguir, então, ter esse suporte psicológico, assim? Liga de Combate ao Câncer, conta pra gente, assim, quais foram os caminhos que tu buscou e que foram importantes para essa jornada. Olha, no começo, Roberta, eu acessei muito o Oncoguia. Oncoguia é uma ONG de São Paulo, e que ela fornece muitas informações, mas informações precisas sobre o câncer. Porque se tu recebe o diagnóstico e tu vai para o Google jogar o que é o teu câncer, tu pira, né? Mas o Oncoguia é uma entidade séria, que fornece informações sérias sobre o câncer, sobre vários tipos de câncer. Então lá foi a minha primeira referência, assim, o primeiro lugar onde eu fui pedir informações, e eles têm um canal específico para pacientes de câncer, atendem gratuitamente, tiram todas as dúvidas gratuitamente, não é nada cobrado. Então foi o primeiro passo foi ali. E localmente aqui a gente tem 2 grupos bem importantes, que é o Amigas de Mãos Dadas, aqui de Novo Hamburgo, e a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Os dois, assim, me serviram muito de apoio, porque lá tu consegue ter experiências com outras pessoas, sabe? Consegue saber de outros que estão passando pelo diagnóstico, o que já aconteceu, o que é tranquilo tu compartilhar ali. Então, esses grupos sempre te dão mais força. É bem importante, assim, frequentar algum deles ou pegar informações com eles de procedimentos, porque eles ajudam bastante mesmo. E a própria família, Dani, né? Eu sei que eu passei por várias situações na família e a gente sente que eles mesmos precisam, não só enquanto pacientes, mas enquanto parentes de pacientes, de um certo suporte por não saber lidar, porque é uma novidade, é algo que nunca vivenciaram antes. Os teus parentes, as pessoas próximas precisaram de um acalento também para conseguir estar fortes para ti? Eles não precisaram diretamente de um acalento, mas eu acho que entre eles, um foi dando força para o outro, sabe? Tipo, nos bastidores, coisas que nem chegavam para mim, mas um dando força para o outro, e sempre estando presente, sempre ligando, querendo saber como é que eu tava. Eu acho que isso fortaleceu eles entre si mesmo, sabe? Que legal. Tu falaste um pouquinho da questão da vaidade, né? Do quanto que o medo de perder o cabelo te deixava desconfortável. Mais alguma questão que o câncer te trouxe, que te fez repensar? Ou até a própria questão da cirurgia, de ficar com uma cicatriz? Como que tu lidaste com essas questões de vaidade relacionadas às sequelas, digamos assim, da doença? O câncer de mama é um câncer que afeta muito a tua feminilidade, né? Tu pensa assim, nossa, vou passar pela cirurgia, vou ficar com uma cicatriz enorme, vou perder o cabelo, mas tudo isso, assim, ó, é mais tranquilo quando tu tem realmente uma rede de apoio, tu tem um médico que vai te orientando certinho, vai te tranquilizando em cada processo, sabe? Para mim não foi fácil perder o cabelo, foi, eu acho que uma das coisas mais difíceis do tratamento. Eu me lembro que eu sabia que ia acontecer depois da primeira químio, e eu sabia que ia ser até o 15º dia depois da primeira químio que eu ia começar a perder. Mas o dia que eu passei
E era o 13º, me lembro direitinho. 13º dia depois da química, eu passei a mão na cabeça e senti, assim, que aquele chumaço de cabelo ficou na minha mão, assim, foi, assim, algo dolorido, sabe? Tentei me acalmar, pensei muito assim, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, então chegou o momento de acontecer. E aí eu me lembro que eu fui imediatamente numa cabeleireira, eu liguei para ela, uma cabeleireira, a amiga minha, eu disse, olha, acho que chegou o dia, tu consegue raspar minha cabeça? Aí eu fui lá, ela reservou o salão assim para poucas pessoas naquele horário, eu fui lá, ela raspou minha cabeça, aí eu chorava muito na cadeira, assim, mas eu sabia que aquilo ali ia passar, sabe? Não ia ser uma coisa para sempre. Então, tudo isso é muito importante, assim, de ter pessoas que estão do teu lado torcendo por ti. E a gente se vê numa situação de fragilidade, né? Nós que somos mulheres tão fortes, tu te sentiu pequenininha, assim, diante de tudo isso que vinha te acontecendo? Minúscula, porque a gente percebe que a gente não tem o controle da vida, né? A gente não tem o controle da nossa vida. A gente pode planejar tudo certinho. Ah, agora eu vou comprar meu apartamento, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Mas quando acontece uma coisa dessas, tipo, te tira do foco, assim, de quem tá planejando a vida para alguém que vai ter que passar por algo que não tinha planejado, né? Eu acho, Roberta, que uma coisa assim, esse câncer ele me mudou muito, sabe? Eu era muito mais estressada antes, muito mais. Isso tem que ser assim, tem que ser assado, preto no branco e tal. E a vida ela é uma mescla, né? Ela vai te jogando assim e tu vai te adaptando, tu vira uma camaleoa mesmo. E eu acho que esse câncer ele me trouxe coisas positivas que eu posso falar, assim, que ele me trouxe mais calma, me trouxe mais serenidade, menos controle das coisas, e tudo bem não ter controle das coisas, tá tudo certo, sabe? A vida é assim, a vida é surpreendente. Que legal. Bom, tão surpreendente que eu nem tenho isso na pauta, mas eu preciso falar porque tu resplandece amor e tu encontraste um amor depois de passar por tudo isso, casou, hoje tem uma família. Encontrei o amor da minha vida. O Márcio surgiu numa hora assim bem importante para mim. Eu já tinha passado por todo o tratamento e ele não cansa de dizer que se ele estivesse junto na época ele ia me dar maior força. Eu tenho certeza disso. Foi uma surpresa da vida e já veio junto com uma enteada, que eu não gosto dessa palavra, mas enfim, uma enteada e uma neta linda de 3 anos, a Luísa, que acabou de fazer 3 anos. E a vida vai se completando, né? Vai se completando aos poucos. Eu fico emocionada, mas ok. Para ver como a gente tem que estar aberta, né? A gente tem que acreditar que coisas boas estão guardadas para a gente e vão acontecer logo ali na frente, e que talvez todos esses processos que a gente encare de ter que lutar pela nossa própria vida vão fazer sentido logo mais ali na frente. Exatamente, né? Lá na frente a gente vai entender assim o sentido disso tudo. E amiga, quando tu recebeste a tua alta, que os médicos chegaram para ti e disseram, Dani, a partir de agora, né, tu encerraste os teus tratamentos, agora é a vida que segue. Como é que foi receber essa notícia tão esperada? A alta em si eu não recebi ainda, mas depois da cirurgia, que eu fui para revisão e a médica me disse não tem nada de câncer em ti, nossa, vou soltar foguete, assim, né? Maravilha, deu tudo certo na cirurgia, não tem nada de câncer em ti, a gente tirou tudo, agora vai ser só prevenção, tu vai fazer um período de prevenção, provavelmente vai ser esses 10 anos aí, mas, nossa, tu tira um peso das costas, tu pensa, nossa, agora eu quero viver tudo que eu puder, respirar a vida o tempo inteiro, assim, foi muito bom. Até na época eu fiz uma viagem com 2 amigas, com a Adriana e a Juliana, que a gente fez a viagem para comemorar. A gente foi para um lugar maravilhoso, Jericoacoara, que a gente queria praia. Ai, conheço, é um paraíso na Terra. Exatamente, lugar lindo. A gente foi para comemorar a vida, sabe? E tem sido assim todos os dias, Roberta. Não é clichê falar, tem sido assim todos os dias, comemorar a vida, sabe? Acordar e saber que tu pode dar o teu melhor naquele dia e curtir cada momento. E essa era uma das minhas perguntas para ti. O que mudou a partir dessa experiência? Então, a vida ficou mais intensa. Mais intensa. Eu sempre acho assim que a vida antes eu levava meio que no automático, sabe? Tinha as obrigações do dia, lá fazia e tal, mas hoje ela é mais intensa, ela tem mais sentido, né? Cada dia é de agradecer, de viver da melhor forma possível.
e te motivou a fazer algumas transformações, algumas mudanças que estavam ali naquele cantinho, assim, meio esquecidas. Faltava talvez coragem para tomar algumas decisões e tu te sentiu mais forte para fazer isso acontecer? Eu me sinto mais forte em várias áreas, assim. Uma coisa que eu fiz quando eu descobri o diagnóstico foi saltar de paraquedas, que era uma coisa que eu queria muito e que nunca tinha coragem de fazer. Eu pensei, agora, já que eu tô tendo coragem para enfrentar o câncer e tudo mais, vou saltar de paraquedas também, que era uma coisa que eu queria muito. Mas fora isso, até na vida profissional, eu penso assim, que muita coisa mudou, porque eu fiquei muito tempo numa redação de jornal, né? Muito tempo na mesma empresa. E depois de sair de lá, eu fui descobrindo outras possibilidades assim, para minha carreira. Hoje, com assessoria de imprensa e também com outras possibilidades em redes sociais que eu estou tendo, assim. Então, as descobertas vêm vindo, mas esse encorajamento para tu sair do mesmo lugar e encontrar outras possibilidades para ti, isso sim veio depois do câncer, sabe? Antes eu não era tão corajosa assim, eu era muito mais pragmática, tem que ser assim, tem que ser assado. E hoje não, hoje eu estou mais maleável, digamos. Olha só, é uma experiência que eu vivi um pouco diferente, porque eu perdi o meu pai para o câncer, e depois do falecimento dele eu senti essa urgência em viver, em fazer coisas que me deixassem feliz, em encerrar ciclos que eu via que eu já vinha postergando há muito tempo, e por ele, assim, eu senti, não, eu preciso fazer essas mudanças acontecerem, eu preciso buscar minha felicidade e não me resignar com o que está dado. Não vou permanecer num lugar onde eu não me sinto 100% feliz. A vida está aí na nossa volta, a gente pode abraçar outras oportunidades. E eu acho que, de novo, é transformar uma experiência que pode ser muito dolorosa, e foi dolorosa, claro, em algo que o cara lá de cima com certeza vai se orgulhar. Isso aí, isso aí. Tu passou pelo câncer numa outra situação, né, com o teu pai, mas é isso. Eu acho que depois nem a família fica a mesma, sabe? Eu acho que para todo mundo vira uma experiência muito forte. E a gente aprende com tudo, né? A gente aprende com tudo. Muito, muito. Quais são teus cuidados hoje, Dani? Hoje, eu basicamente vou nas revisões a cada 6 meses, né, de oncologia e de mastologia, e faço meus exames preventivos a cada 6 meses, e faço uso desse tamoxifeno, que é o remedinho protetor aí, para não ter uma recidiva, né. E é esse o tratamento que, por isso, tu não te consideras, o médico não te deu uma alta ainda, digamos. Porque eu ainda tô tomando esse medicamento, eu acho que eu só vou me considerar em alta quando eu parar de tomar o tamoxifeno, isso deve ser daqui a uns 5 anos. Mas enquanto isso é vida que segue. Vamos Trouxe viver. algumas mudanças para tua rotina, assim, de daqui a pouco um cuidado com a alimentação, com prática de exercício, isso mudou alguma coisa? Te confesso que agora que eu tô retomando com esse cuidado com a alimentação, assim, eu passei um tempo meio, até esse tempo pandêmico deixa a gente meio perdida, né? Mas agora que eu tô retomando esse cuidado com a alimentação, procurando uma alimentação mais saudável, mais consistente, assim, com o diagnóstico, né? Bom, agora a gente entra nos nossos quadros aqui do Roberta Comunica. E já que a gente fala para as mulheres, eu criei esse espaço para a gente falar sobre as dores e a delícia de sermos quem a gente é. Então, eu queria te ouvir, Dani, uma dor de ser mulher e uma delícia de sermos mulheres. Uma dor que a gente sente como sendo mulher, mas assim, no geral, né? A gente ainda é muito menosprezada na sociedade, né? A gente ainda tem nossas opiniões em segundo plano. Eu não estou falando em 100% das pessoas, mas eu percebo isso diariamente, assim, que por ser mulher, parece que a tua opinião fica em segundo plano, não é tão levada em consideração. Por ser mulher, ganha menos do que um homem na mesma função. Por ser mulher, não tem tanta credibilidade, sabe? Isso é a dor, assim, que a gente ainda tem que lutar muito para vencer essa barreira, esse preconceito. E uma delícia de ser mulher. Se essa multitarefa que a gente é, assim, a gente consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque a gente está em casa trabalhando, está cuidando da casa, está cuidando da família, então tudo ao mesmo tempo. Mas é muito bom ser mulher, né? A gente tem uma sensibilidade também um pouco mais aguçada, e é muito bom.
E um sonho que tu conseguiste realizar aí durante essa tua jornada até aqui? O meu sonho que eu consegui realizar foi ter encontrado o amor da minha vida, assim. Foi o meu sonho maior. Eu já tô com 47 anos e eu achava que não ia... Chegou um momento que eu pensei, não, isso não é para mim. Mas não, vem a vida e te surpreende, coloca uma pessoa ideal na tua vida. E dá para contar como é que aconteceu esse encontro? Ah, dá, pelas redes sociais. Olha! A gente se conheceu pelas redes sociais e a afinidade foi imediata, assim. A gente se conheceu em novembro, agora vai fazer 2 anos, e a gente, logo em seguida, a gente logo foi morar junto, casou, foi tudo muito intenso, assim. Mas quando é pra ser, né? Nossa, vivi muito parecido contigo, assim, também. Eu e o Edu, a gente também teve um encontro muito fulminante, eu digo, né? Que já na primeira noite a gente já traçou a nossa vida para dali para frente. Já começou a história de morar junto, de planejar, vamos ter filho, não vamos ter filhos, e aí todo aquele apoio que a gente sempre fala muito, e o Edu gosta muito de reforçar também, de dar um suporte para a carreira, de incentivar, de crescer juntos. Isso é tão gostoso, né? Essa construção conjunta. E eu estava muito acostumada a fazer as coisas muito sozinha, né? Decidindo sozinha e tudo mais. Vou lá e faço, aconteça. Mas daí quando tem alguém para te apoiar, assim, para dividir, nossa, é muito prazeroso. E ainda mais nesse momento que a gente está, né, de experimentar novas maneiras de atuar no mercado, quando a gente tem alguém do nosso lado que vai estar ali para torcer por nós, para nos dar um suporte financeiro se for preciso, muda de figura, né? Totalmente. Daí você tem um apoio, né? Um apoio real ali contigo. Tudo de bom. E agora um sonho que a Dani deseja realizar. Tem tantos, Roberta. Coisa boa! Quero viajar muito. Começando por aí, quero viajar muito. Viajar muito, ver minha família sempre feliz, sempre com saúde, sabe? Acho que é isso. Tudo de bom. Bom, eu encerro então esse papo delicioso com a Dani, lembrando a todas as ouvintes que estão aqui com a gente que mantenham em dia os seus exames de saúde e bora celebrar essa vida, porque a gente está aqui para ser feliz. E quem quiser apoiar o projeto Roberta Comunica ou fazer parte dele, o contato é rpcomunicaiconteúdo@gmail.com. E eu quero mais uma vez reforçar, né, a honra de te ter aqui, Dani, de compartilhar um pouco da tua história de vitória, né, de teres conseguido superar uma doença que é tão assustadora, mas que a gente pôde ouvir aqui pelo relato da Dani, que é possível vencer, sim. É importante a gente estar sempre com os nossos exames em dia, porque existe muita vida depois do câncer, né, Dani? Existe, sim. E eu queria te dizer, Roberta, é um prazer enorme meu estar participando desse teu projeto novo. Eu vejo muita verdade em tudo que tu faz, sabe? Tu é uma mulher que é referência pra gente. Então é um prazer enorme estar aqui participando contigo. Que delícia, muito grata, Dani. E a gente se encontra então no próximo episódio do Roberta Comunica. Um beijão, tchau, tchau.